Pronto, gravando. Vamos lá, pessoal. Então, a gente está resolvendo aqui uma sentença, né? Um caso concreto, a gente vai fazer a dosimetria da pena devagarinho. A gente vai lendo aqui o caso concreto e formatando a dosimetria. Ok? Vamos lá, caso concreto. No intuito de subtrair coisa alheia móvel para si, às 3h45 do dia 10/5/2017, Euclides invadiu um imóvel e apossou-se de um notebook, 2 aparelhos celulares e R$ 453 em dinheiro. Qual é o crime que nós temos aqui? Aí é furto. Crime de furto. Qual é o artigo? Lembra? Não, ainda 155 do não. Código Penal. Qual? 155 do Código Penal, a priori, tá? Tá. E a gente vai dar andamento. A priori, artigo 155 do Código Penal. Para ter acesso ao local, o criminoso agiu com cautela para não acordar os moradores. Para tanto, Euclides pulou um muro de 3 metros de altura, tá? Então, ele pulou um muro de 3 metros de altura, ele arrombou o portão interno que dava acesso à residência principal, utilizando o quê? Um alicate. Ele arrombou esse portão, tá? Utilizando um alicate. E, por fim, usando uma chave micha, abriu a porta da sala. Então, o que ele fez, gente? Ele pulou um muro de 3 metros, depois ele arrombou um portão interno que dava acesso para a residência, né, principal, e lá na residência, ele, usando uma chave micha, abriu a porta da sala. Quais condutas nós temos aqui? A gente evoluiu para outra conduta? A invasão do domicílio, né? Arrombamento. Hum. Arrombamento. A invasão do domicílio, inicialmente. Arrombamento. A invasão de domicílio é aquilo que a gente chama de antefato impunível, né? É um fato anterior que não é punível, ele é absolvido pelo crime de furto. Porque para fazer o furto nessa modalidade criminosa, ele precisa necessariamente invadir a residência. Então é um antefato impunível. A gente não vai se preocupar com a invasão de domicílio, não, tá? Mas nós temos aí algumas qualificadoras do crime de furto. Eu gostaria de saber de vocês qual qualificadora vocês vislumbraram aí nesse caso concreto. Quantas qualificadoras nós temos e quais vocês vislumbraram? Arrombamento, portão. Hã? Tá, o arrombamento é uma. Vamos lá, tem mais? O acesso à residência. Tá, qual é a qualificadora com acesso à residência aí? Seria a entrada. Vamos lá, gente, vamos Invasão? conversar. Todo mundo aí, vamos conversar. Abrir o microfone e A conversar. invasão do domicílio? Não, a invasão de domicílio, eu falei, Jorge, é um antefato impunível. Não é punido, porque é necessário, é uma conduta necessária. Para praticar um furto em residência, é necessário que você invada ela. Se você não invadir, como é que você vai furtar alguma coisa lá da residência? Então, é um antefato impunível. A gente não está se preocupando com a conduta da invasão de domicílio, tá? Porque seria bis in idem. Você puniria a pessoa duas vezes. Uma pela invasão de domicílio e outra pelo furto. O uso da chave, né? Aí o crime de furto ele é qualificado pelo arrombamento, né? E ele é cometido durante o repouso noturno, né? Tá, então vamos lá. Quem falou aí foi o Charlie? O Anderson. O Anderson? O Anderson. O arrombamento é uma qualificadora, tá? Nós temos também... Temos uma causa majorante, que é o... Furto noturno? Isso. O período noturno não é uma qualificadora, é uma majorante. Por que não é uma qualificadora, gente? Vamos lá, vamos para o artigo 155. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos para o Código Penal.
Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Não, Não estão vendo minha tela, não? Não, tá só na tela preta. tá preto. Ah, então vamos autorizar aqui, ó. Uai, gente, tá pausado aqui, não tá querendo sair? Ah, aqui, ó. Agora deu. Deu? Não deu, mas voltou não. pro... Voltou. Peraí. Não, então vou ter que fazer o seguinte, vou ter que sair e começar de novo. Não tem problema, não. Agora vocês estão vendo aí o Código Penal, né? Isso. Primeira coisa, gente, nós estamos diante de um crime de furto, tá? Artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Ele só subtraiu coisa alheia móvel, né? Foi um notebook, 2 celulares, né? Salvo engano, e o dinheiro lá. O dinheiro. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Olha só, atenção aqui para o parágrafo 1º do artigo 155. Apenas aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, nós tivemos um aumento de 1/3 fixo, tá? Não é variável, aqui é fixo. Nós não é de 1/3 a 2/3, por exemplo. Aqui é 1/3 fixo. Pessoal, essa conduta não é qualificada. Por que não é qualificada? A conduta qualificada, ela é um tipo penal por si só. Ela tem a sua pena própria. Assim como ocorre no furto qualificado. Olha só. No parágrafo 4º, desculpa, né? Lógico que é o furto qualificado. A pena é de reclusão de 8 anos e multa se o crime é cometido, e aí vem as hipóteses. Aqui a gente tem um tipo autônomo com a sua pena autônoma. No parágrafo 1º, no repouso noturno, a gente não tem uma pena autônoma. Nós temos uma majorante, e isso é verificado em qual fase da dosimetria da pena? Qual fase, gente? Primeira, segunda ou terceira fase? Segunda, né? Não. Não é na segunda. Peraí. Um minutinho, pessoal. Estou com isso aqui na mão. Mas se não for a segunda, vai ser qual? Só tem uma opção. Terceira. Porque a primeira não vai ser. A gente já É a estudou terceira. amplamente, que é o artigo, né? Causa de aumento 59. de pena e Exatamente. diminuição de pena, terços. Exatamente. A Então, terceira nós vamos utilizar essa elevação apenas na terceira fase. Por isso, ainda não estamos levando em conta essa pena para a nossa pena base, no cumprimento aqui da pena, né? Para a dosimetria da pena. Tá joia, Anderson? Então, essa questão do repouso noturno não é agora que ela vai ser analisada, tá? Ela vai ser analisada no terceiro momento. No primeiro momento, não. No primeiro momento, a gente tem que ver se a conduta é simples, caput, ou se ela é qualificada. Ela é qualificada, né? São 3 qualificadoras, gente. Inclusive, são 3 qualificadoras, tá? Sendo 3 qualificadoras, quais são elas? Vamos lá. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, teve isso? Teve, porque ele arrombou. Teve. Né? Ele arrombou uma porta, né? Um portão da área de fora. Inciso 2º, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Teve essa qualificadora, no caso concreto? Teve. Ele escalou um muro de 3 metros de altura. 3 metros é razoável, né? Com emprego de chave falsa, está presente essa qualificadora? A chave micha. A chave usou micha. a chave micha. Usou a chave micha para abrir a porta da sala. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Está presente essa qualificadora? Não. Então, nós temos aí 3 qualificadoras, né, nesse crime que estamos analisando no caso concreto. Ok? E eu pergunto, nós vamos usar todas essas qualificadoras? Sim ou não? Aí, pessoal. Não. Usa uma apenas, não, professor? Uma apenas na primeira fase, né? Para a gente ter uma pena base.
Então, nós vamos partir de qual pena, gente? No momento ali da dosimetria, na primeira fase. Como é que Qual é, pena? professor? Qual pena nós vamos partir? Qual a pena base que a gente tem? Qual o parâmetro de pena? Número, gente, qual pena? De tantos a tantos anos? Ah, Qual tá. Ah, pena? é a pena combinada, né? Que é de 1 a 4 anos. Mais opiniões? Tá certo? Peraí, é de 1 a 4 anos, é a pena combinada. Não, Jorge, não. Não é de 1 a 4 anos. A conduta não é qualificada. Não, lá no Nós temos, início do Jorge, nós temos 3 qualificadoras. Jorge e todos os alunos, viu? Porque ninguém respondeu aí. Atenção, nós temos 3 qualificadoras, gente. Vamos usar pelo menos uma delas na pena base. Nós não vamos partir de uma conduta com pena de 1 a 4 anos e multa. Nós vamos partir de 2 a 8 anos e multa. Porque esse crime foi cometido com essas 3 qualificadoras aqui. E olha que a gente nem precisava de 3, bastava não, uma. professor, desculpe, eu não vi aí embaixo a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Eu Sempre na não conduta li isso aí, eu não qualificada, consegui ler. Tá sempre na certo? conduta qualificada, nós temos uma É, pena, diferenciada. Na conduta eu entendi. qualificada, nós temos uma pena diferenciada. É É, uma pena própria para aquele tipo penal. A conduta qualificada é um tipo penal em é. si. Se o Por que que furto ele é está? simples, Por que que ele é o está primeiro lá em dentro? cima. Por que que ele está dentro do tipo penal simples? Porque é uma variação daquele tipo penal. O furto qualificado é o furto simples com mais algumas elementares. Então, o legislador, para não confundir a nossa cabeça, em vez de criar outro artigo, ele deixa no mesmo artigo, só que separado num parágrafo. Mas a gente não pode afirmar que é um tipo penal incluso ali no crime de furto simples. Não, é um tipo penal autônomo, ele tem a sua pena. Qualquer figura típica que tem preceito primário e secundário, gente, é um tipo penal isolado. E nós temos o preceito primário e o preceito secundário. Né? O preceito secundário qual que é? A pena. E existe uma pena abstratamente combinada para o furto qualificado. Então, nós vamos partir deste parâmetro, usando uma qualificadora apenas. E as outras? Eu vou simplesmente deixar para lá? O que eu vou fazer com essas outras qualificadoras? Não, tem que verificar, ué. Tudo bem, mas eu vou usar elas onde? Porque na primeira fase eu só vou usar uma. Porque eu não vou pôr uma pena de 6 a 24 anos, né? Se eu fosse usar 3 qualificadoras ali, seriam 3 crimes. Eu não vou colocar uma pena de, né? Porque de 2 a 8, então de 6 a 24, né? Triplicando. Eu não vou partir de 6 a 24, eu vou partir de 2 a 8. Usei uma qualificadora, qualquer uma delas, eu posso escolher. E as outras Tá. duas, o que eu vou fazer com elas? E aí? Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Acho que é só pela questão de já ser qualificado e não apresentar nenhum outro item do parágrafo 4º para baixo, ela é só de 2 a 8 anos, com a multa. Não, tudo bem, a pena base é essa. Perfeito, nós vamos partir, no inicinho lá a gente vai falar assim, ó, nós vamos partir de 2 a 8 anos e multa. Ótimo. Mas e a pena anterior? O que eu vou fazer com ela? Ó, a pena anterior não, gente, desculpa. Pensei De em uma furto outra coisa simples que que eu falei. tô falando? E as outras, não. E as outras duas qualificadoras, o que eu faço com elas? Porque aqui eu vou escolher qualquer uma dessas 3, tá? Nós vamos partir de uma pena base da conduta qualificada, mas eu vou pegar só uma das 3. E as outras duas qualificadoras, o que eu faço com elas? Ela vai constar no auto, mas não vai diferenciar para a pena, não. Então, eu simplesmente vou deixar para lá. Eu tenho 3 qualificadoras. O cara que comete uma conduta triplamente qualificada, ele pode partir de uma pena semelhante àquele que cometeu a mesma conduta, porém com uma qualificadora só? O que vocês Só- acham? O juiz pode substituir a pena, Oi? as demais podem ser substituídas.
Como assim as demais Não, podem ser ela não é substituídas? substituída, não. Foi o que eu falei. Eu acho que você já falou que vai escolher uma. As outras Isso. ficam no processo como Aplicar só para fixação da pena base mesmo. Não, para fixação da pena base, eu escolho uma. E as outras duas? Isso. E as outras duas? Ela fica como circunstâncias judiciais, pelo que eu estou olhando aqui no artigo 59. Não. Graças a Deus você teve uma luz aí, tá? É quase isso, mas não é isso não. Primeiro, nós vamos à segunda fase. Se tem a segunda qualificadora, a gente vai usar ela como uma causa atenuante, né? Ou uma causa agravante, né? Uma agravante ou uma atenuante. Tá. É o agravante Se genérico. houver uma... Exatamente. Se houver uma terceira causa qualificadora, a gente pode usar ela na primeira fase. Se houver 4, né, também nós vamos para a primeira fase. A gente vai agravar tudo na primeira fase. O que não podemos, gente, imagina, se são 2 qualificadoras, né, a pena é de 2 a 8 anos, se a gente usar as duas na mesma fase, a gente teria que partir da pena de 4 a 16 anos. A gente ia dobrar a pena, o que não faz sentido, né? E, ao mesmo tempo, a gente não pode utilizar também a mesma situação para duas fases, ou 3, 4 ou mais, né? Então, a gente tem que separar isso aí. Então, primeiro vamos usar na qualificadora. Tem 2, então vamos usar na causa de aumento. Inclusive, se uma dessas qualificadoras for também uma causa de aumento, a gente não vai usar ela na causa de aumento, a gente vai usar na qualificadora. A qualificadora manda mais, né? A qualificadora manda mais, tá? E aí nós vamos para... Então, vamos voltar aqui, né, para a gente ir devagarinho. A gente nem começou a questão ainda. Vamos lá. Opa, eu tenho que sair para depois voltar, senão eu não chego naquela tela. Então, vamos fazer assim, ó. Aí, ó. Então, vamos lá, gente. A gente já sabe que nós né, já sabemos aqui que temos 3 qualificadoras, né? O arrombamento, a escalada e a chave micha, né? São as 3 qualificadoras, perfeito? Ok. Beleza. Deixa eu até anotar aqui, ó. Qualificadores. E temos uma majorante, né? Que é o período noturno, o repouso noturno. Então, vamos lá. Satisfeito com a sua empreitada, mesmo sem verificar os outros Professor, cômodos... Oi? só pedindo um favor. Não dá para acrescentar aí se está na primeira ou segunda fase no exercício aí, para facilitar para a gente o Não, aprendizado? mas, Jorge, a gente nem leu o enunciado ainda, a gente nem começou a fazer o exercício. Eu só identifiquei aqui qual que é o crime, e se esse crime é na modalidade simples ou qualificada. Se é na qualificada, quantas qualificadoras nós temos, se a gente tem alguma majorante, Ok. e onde nós vamos usar isso aí para partir da pena base. A gente nem começou a responder. A gente vai ler a questão aqui e vai responder depois, tá? Vamos lá. Satisfeito com a sua empreitada, mesmo sem verificar os outros cômodos, Euclides resolveu sair do local. Então, ele pegou aqueles produtos e saiu, né? Contudo, no momento que evadia, foi surpreendido ainda no jardim, fora da casa, mas dentro do imóvel, né? Ele saiu da casa, mas estava dentro do imóvel, lá no jardim. Ele foi surpreendido pelo proprietário que estava chegando de uma festa de casamento, tá? Chegando de uma festa de casamento. Sem pensar 2 vezes, o proprietário Ari Osvaldo, policial civil, então proprietário é policial civil, sacou sua arma de fogo e rendeu o criminoso, ordenando-o que se deitasse ao solo e soltasse os objetos que estavam em sua posse. Imediatamente, Ariovaldo acionou a polícia militar ao local para a condução do criminoso à delegacia de plantão para que as providências legais fossem tomadas. Já na delegacia de polícia, a prisão em flagrante do conduzido foi ratificada e a res furtiva foi imediatamente restituída à vítima. Então, os produtos subtraídos ali há pouco tempo atrás foram devolvidos à vítima, né? O criminoso colaborou com a investigação,
confessando a conduta, tá? Então, ó, ele confessou a conduta, tá? Assim como também o fez durante o processo penal. Durante o processo penal também ele colaborou, confessou a conduta, né? Esclareça-se que Euclides é uma pessoa tranquila, bem relacionada em seu meio social, um bom pai de família, mas encontrava-se desempregado no momento da conduta. Então, ele é uma pessoa tranquila, né? Ele é um pai de família, mas ele estava desempregado. Prestes a ser julgado, Euclides já possui uma sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática da mesma conduta em 2015. Então, pessoal, em 2015, ele já tem uma sentença penal condenatória, né? Além disso, constam nos sistemas policial e judicial 2 inquéritos policiais e um processo judicial em curso, né? Os 3 procedimentos são relacionados a crimes de menor potencial ofensivo e sem violência ou grave ameaça. Pode ser, por exemplo, ameaça, porque a ameaça, por incrível que pareça, é considerado um crime sem violência ou grave ameaça, né? Pode ser, é uma conduta de menor potencial ofensivo, pode ser uma lesão corporal leve, pode ser qualquer coisa, tá? Aqui não importa para nós, não. Então, a gente já leu o enunciado. Agora, você é o juiz. Julgue o presente caso, redigindo a sentença penal adequada, seja ela condenatória ou absolutória. Aponte o tipo penal incriminador, né? Então, primeira coisa aqui, gente, nós vamos condenar ou vamos absolver o Euclides? Condenaram. Alguém entende que é absolver? Alguém entende que é absolver? Não, né? Condenar, né, gente? Isso aí, claro, né? Cometeu um crime, réu confesso, inclusive. Foi preso em flagrante, né? Com arresto furtiva, dentro da casa ainda do proprietário, né? Aponte o tipo penal incriminador. O tipo penal incriminador é qual? 155. Isso. É o furto. É o crime de furto, né? Do Código Penal. A pena a ser imposta, atendendo todos os passos da dosimetria de acordo com o Código Penal, tá? Vamos impor também um regime inicial de cumprimento da pena, a possibilidade ou impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, né? Ou então a substituição por multa. Ao redigir a sentença, não se esqueça de mencionar os artigos do Código Penal, tá? Não há necessidade de transcrever esses artigos, mas apenas citar. Ok? Pessoal, essa é a questão. Vocês vão fazer um exercício muito similar a esse, tá? Então, vamos resolvê-lo, tá? Então, nós vamos construir a nossa sentença. Vamos lá. Eu fiz aqui já um resumo, né, para facilitar a nossa explicação, tá? Eu já construí. Vamos lá. Resposta, gente. A conduta está no artigo 155, parágrafo 4, incisos 1, 2 e 3. Não é isso? Temos 3 qualificadoras, né? É o rompimento de obstáculo, a escalada e a chave micha. E lembrando também, pessoal, que nós temos a aplicação do parágrafo 1º, né? Do artigo 155, que é o repouso noturno. Perfeito? Então, qual que é a pena base, gente? Pena base, reclusão de 2 a 8 anos e multa, correto? Por que 2 a 8 anos e multa? Porque estamos diante de conduta qualificada e não uma modalidade simples, né? Gente, com relação à consumação, essa conduta foi consumada ou tentada? Lembrando aqui mais uma vez, ó, que eu mencionei, ó, satisfeito com sua empreitada, mesmo sem verificar os outros cômodos, Euclides resolveu sair do local, contudo, no momento que evadia, foi surpreendido ainda no jardim, fora da casa, hein? Mas dentro do imóvel, pelo proprietário que estava chegando de uma festa de casamento. Consumado. A conduta é consumada ou tentada? Por quê? Porque já tinha saído da casa, já tinha concluído todo o procedimento da ação dele, né? Então já tinha consumado tudo, já foi pego depois de ter roubado
Ele roubou lá, né? Isso, a conduta é consumada, mas aí a gente tem que levar em conta o seguinte, tá? O que define a consumação ou não consumação de uma conduta? De acordo com o STF e o STJ também, né, os nossos tribunais superiores, quando há inversão da res furtiva, o que é inversão da res furtiva? Aqui, ó, esse carimbo aqui é meu. A partir de um momento que eu deixo ele aqui na minha mesa, né? Tá aqui, dá para ver? Não, acho que não tá dando, não, né? Tá aqui na minha mesa. Ó, gente, tá difícil. Não aparece de jeito nenhum, né? Enfim, tá aqui, ó. Coloquei na minha mesa e saí, tá? Coloquei na minha mesa e saí, uma outra pessoa vem e leva ele. O que houve? Inversão da res furtiva. Ainda que eu esteja aqui do lado do carimbo. Eu tô aqui, virado para trás, e a pessoa pegou meu carimbo e saiu para lá, tá? Houve a inversão. Tem posse mansa e pacífica? Não, não tem a posse mansa e pacífica. Até porque basta eu olhar para trás que eu vou ver que meu carimbo não está aqui, está na mão da pessoa. Ainda assim, houve consumação do crime de roubo. Ó, de roubo não, desculpa, gente, de furto, tá? No caso do crime de furto, então, a consumação ocorre quando há inversão da res furtiva. Até porque, gente, se não fosse assim, nós nunca teríamos flagrante de furto consumado. Sempre que houvesse prisão em flagrante, o furto teria sido tentado, né? Já que a pessoa não conseguiu fugir lá com a res furtiva. Então, a gente não teria o furto na modalidade consumada, ou pelo menos ia ser muito difícil, né, ter ele nessa modalidade. Então, é a teoria utilizada pelo STJ e pelo STF também, tá? Não há necessidade de posse mansa e pacífica, basta a inversão da res furtiva. Então, nós não vamos ter na terceira fase, né, aquela atenuante, aquela causa de diminuição de pena, melhor dizendo, da tentativa. A conduta não é tentada, ela é consumada. Tá joia? Vamos lá. Então, a consumação ocorreu, né, porque a res furtiva estava na posse do agente, ó, ainda que ele não tenha conseguido sair do local com os produtos do furto. O artigo 16 não se aplica, viu, gente? Não se aplica, eis que não houve arrependimento posterior. Por quê? Eu mencionei aqui que ele colaborou com as investigações, né, e também ele confessou a conduta. E, além disso, né, obviamente, em decorrência da prisão dele, a res furtiva foi devolvida à autoridade policial, não, à vítima, né? A autoridade policial devolveu à vítima. Isso poderia confundir a pessoa na aplicação do artigo 16 do Código Penal, tá? Vou fazer a leitura dele aqui rapidinho. Não vou nem mostrar para vocês, não, tá? A tela de vocês aí deve estar preta aí no momento, né? Mas é rapidinho aqui, ó, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, que é o caso do crime de furto, né, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, tá? Mas aqui, pessoal, não houve ato voluntário do agente. Lembrando que não houve ato voluntário do agente. Logo, nós não vamos ter essa benesse aí, ok? Do artigo 16. E eu também escrevi aqui, ó, o Jorge, já antecipando essa dúvida, né? O artigo 150 também não se aplica, tá vendo? O que é o artigo 150? O que é o artigo 150, Jorge? Invasão de domicílio. Invasão de domicílio, ó, tá aqui, ó. Tá enxergando aí? Antefato impunível. Pois é. Ele não se aplica, uma vez que a invasão de domicílio é um antefato impunível, já está inclusa na conduta, tá? E aí a gente vem para a dosimetria propriamente dita, gente. Aí vai ter uma sentença penal, né? Nós vamos argumentar. Eu fiz aqui uma breve, né, explanação. Olha só, na primeira fase, né? Conforme a análise do artigo 59 do Código Penal, não é o Código Penal que a gente vai? Nós estamos partindo de qual pena, gente? Qual pena que nós estamos partindo? 2 a 8 anos, não é isso? 2 a 8 anos, tá? Olha lá, conforme a análise do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possui maus antecedentes. Ele tem maus antecedentes, não tem? Tem. Por que ele tem maus antecedentes? Ele já foi condenado, transitado e julgado
Não, cuidado, isso é reincidência. Isso não é maus antecedentes, isso é reincidência, tá? E reincidência não incide na primeira fase, reincidência incide na segunda fase. Se você for fazer a leitura lá do artigo 66, salvo engano, você vai ver que reincidência está na segunda fase. Eu vou até procurar aqui o artigo 66. Deixa eu ver aqui, ó. Mas tem outras ocorrências além dessa. Não é o 66, não, tá? É o 63. Verifica-se reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, neste caso, nós não estamos considerando a reincidência aqui, ok? Pois é, mas teve outros casos a seguir aí, professor. Perfeito. Teve outras ocorrências aí. Ótimo, perfeito. Ele tem 2 inquéritos e mais um processo penal tramitando. Não podem ser considerados reincidentes, porque não tem um trânsito em julgado, né? E ainda que fosse considerado reincidência, né? A gente tem uma reincidência. Nós vamos analisar na segunda fase e não na primeira, tá? Mas nós temos maus antecedentes, sim, com esses inquéritos aí que estão andando, beleza? Uhum. Ótimo. Então, vamos lá. Continuando. Verifica-se, né, que o réu possui maus antecedentes, eis que apresenta 2 inquéritos policiais e um processo penal tramitando na Polícia Civil e na Vara Criminal, respectivamente, né? Todos os procedimentos dizem respeito a crimes de menor potencial ofensivo. Não tem problema, são crimezinhos, crimes anões, né, que a gente chama. Mas são crimes, né? São de menor potencial ofensivo? São, mas são crimes. Por outro lado, sua conduta social e personalidade demonstram uma pessoa agradável e querida, né, por família e amigos, ok? E no que diz respeito aos motivos e circunstâncias do crime, devemos levar em conta que o réu encontrava-se o quê? Desempregado. Vocês lembram disso? O réu estava desempregado. Isso tem que ser levado em conta, né, gente? Um desespero um pouco maior, né? E, por fim, as consequências do crime foram minimizadas. Por quê? Porque a res furtiva foi restituída à vítima. Não porque o sujeito devolveu, tá? De espontânea vontade. Não. É porque ele foi preso em flagrante ali no momento em que evadia do local. E não foi voluntário. E não foi voluntário. Então, a gente não tem aqui a aplicação do artigo 16, né? Não vai haver uma isenção de pena. Muito pelo contrário. Mas a gente pode considerar isso lá no artigo 59? Podemos. Né? Que as circunstâncias do crime, ali, as consequências do crime, na verdade, foram minimizadas em razão da vítima ter conseguido receber, né, os seus objetos de volta. Então, vamos lá. Ante o exposto, considerando a pena base, que é de 2 a 8 anos de reclusão e multa, e levando em conta uma das qualificadoras, né, por exemplo, a utilização de chave Michel, tem que escolher uma, gente, não posso usar todas, né? Imputo a pena inicial de 3 anos de reclusão e 30 dias multa, porque eu tenho que calcular a multa também, viu, gente? A quantidade de dias multa, a gente estudou isso, hein? Vocês estão lembrando? Quem não estiver lembrando tem que retornar lá, na atividade, lá na aula que eu mencionei, né? A aplicação das penas. Então, eu coloquei lá uma pena inicial de 3 anos de reclusão e 30 dias multa, que é a menor quantidade de dias multa possível, né? Atendendo a situação econômica do réu. Então, eu levei em conta a situação econômica do réu, ok? Isso com base na leitura dos artigos 49 e 60, depois vocês vão ler, depois vocês vão fazer a leitura das redações desses artigos, tá? No regime inicial semiaberto. Por que o semiaberto, gente? Por que o regime inicial semiaberto? Porque o réu é reincidente, então não pode começar no aberto. Beleza? Isso de acordo com o artigo 33. Pode mudar esse regime aí para frente? Pode, gente. Só que é a pena base. Nós estamos na pena base. Tá joia? Vamos lá. Segunda fase. Aí nós vamos para a segunda fase. Eu já coloquei ali a pena base, ok? 3 anos de reclusão, considerando todas aquelas circunstâncias que estão lá no artigo 59. Eu teria de 2 a 8 anos, eu entendi que 3 anos era um período bom. Tá? O juiz vai fundamentar. Claro que isso aqui é só uma... É muito mais do que isso, né, gente? Fundamentar uma sentença não é só isso, não. Mas aqui é só para a gente analisar o caso concreto mesmo, né?
Segunda fase, né? A gente pula para a segunda. Conforme descrito no artigo 68, analisaremos as circunstâncias atenuantes e agravantes, né? Devemos levar em conta, então, a circunstância agravante preponderante da reincidência. Ele não é reincidente, gente? Então, é essa circunstância que a gente vai levar em conta principalmente. Ele é reincidente. Tem uma sentença penal transitada em julgado em 2015, lembra? E ele está sendo julgado em 2017. Lembrando que depois de 5 anos do final do cumprimento da pena, não é do trânsito em julgado não, tá? 5 anos após o cumprimento da pena, ele também não é considerado reincidente mais. Aí ele vai ter somente maus antecedentes, né? Ficando, então, a confissão suprimida, tá? Como a reincidência ela é preponderante, a confissão ficou suprimida. A gente não vai levar em conta, ok? Além disso, devemos considerar que 2 qualificadoras não foram utilizadas como parâmetro da pena base, né? O rompimento de obstáculo e a escalada. E pelo menos uma delas será mencionada como agravante genérica, tá? A outra será analisada nas circunstâncias judiciais no artigo 59, na primeira fase, conforme a gente já falou aqui anteriormente, tá? Então, nesse sentido, a pena base eleva-se para 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa. Então, eu aumentei a pena na segunda fase, eu coloquei mais 1 ano e meio aí, considerando a reincidência, eu deixei de lado a confissão dele, porque a reincidência é preponderante, e ainda levei em conta uma das qualificadoras que não foram utilizadas na pena base, né? Que é o rompimento de obstáculo ou a escalada, ok? Então, minha pena evoluiu mais um pouquinho. E aí eu vou para a terceira fase, tá aí, ó. Nesta fase, levamos em conta causas de aumento e de diminuição. Assim, agregaremos a majorante do repouso noturno, pessoal. Aqui que vai entrar o repouso noturno, tá? Que é o parágrafo 1º do Código Penal, tá? E a pena será elevada em 1/3 fixo. E não há qualquer causa de diminuição de pena, tá? Por que não? Porque eu deixei uma julgada lá para vocês pensarem. Essa questão, gente, ela foi a prova do ano passado, tá? Então, estou fazendo ela aqui em formato de revisão com vocês e eu vou passar uma outra para vocês, ok? Uma outra questão. Então, eu aumentei isso. Então, só resumindo, né, por que eu fiz isso? Porque muita gente achou que era conduta tentada. Que o sujeito foi preso em casa, né? Na posse da res furtiva, tipo assim, então ele nem saiu da casa ainda e nem conseguiu consumar o delito. Mas não, a conduta ela é consumada. Então peguei muita gente, foi uma pegadinha mesmo, tá? Então a gente só tem a causa de aumento, não tem causa de diminuição, não. Então eu elevei a pena, né, que era de 4 anos e 6 meses, para 6 anos, tá? Que aumentou em 1/3. Quanto que é 1/3 de 4 anos e meio, gente? Exatamente 1 ano e meio. Então foi para 6 anos e a pena de multa também tem que elevar. Eu aumentei ela era de 30 dias, né? 1/3 de 30 é o quê? É 10. Então foi para 40 dias multa. Tá joia? Professor, Pois não. a título de aprendizagem, por que não há diminuição aí pelo fato dele ser de boa família? Aquela coisa. Porque nós já usamos essas características na primeira fase, ô Jorge. Na primeira fase, no artigo 59, nós usamos as circunstâncias judiciais. Inclusive, a pena ficou até baixa. Era de 2 a 8 anos. Eu deixei a pena base em 3 anos, lembra? Tinham mais circunstâncias judiciais favoráveis do que desfavoráveis. Eu não posso usar a mesma situação, o mesmo fato, para condenar o réu 2 vezes, né? Eu não posso usar. Isso é bis in idem. Eu já usei essas circunstâncias judiciais favoráveis na primeira fase. Não vou usar de novo na terceira. Olha, eu confundi isso, porque a primeira fase não usa a diminuição de pena. Não, usa. A primeira fase precisa ficar no parâmetro de 2 a 8 anos. Eu não posso ficar abaixo de 2 e nem acima de 8, porque minha pena base é 8. E eu analisei justamente isso. Não foram os critérios que a gente analisou lá? Nós analisamos, olha, ele é desempregado, mas em compensação ele é um bom pai, ele é de boa família, ele tem boas condutas. Mas por outro lado também ele tem maus antecedentes, porque tem inquérito correndo contra ele, né?
Então, assim, eu fui dosando uma coisa com a outra e nós chegamos à conclusão que ali que ele podia partir de uma pena base de 3 anos e 30 dias multa, que é o mínimo. A preocupação é confundir isso aí agora. Se eu uso na Tem que- primeira, se eu uso na terceira. Tem que Porque a treinar. terceira fala em diminuição de Mas, pena. ô Jorge, as causas de diminuição, elas estão escritas de forma expressa na lei. O repouso noturno está lá no parágrafo 1º do artigo 155. Se fosse uma conduta tentada, por exemplo, estava lá no artigo 14, inciso 2º. Se fosse tentado, eu podia reduzir de um terço a 2 terços. Está lá. E todas as outras causas de aumento ou de diminuição, elas estão expressas. Tá? As outras situações aí, elas são mencionadas todas no artigo 59 apenas. E a gente faz ali, usa na primeira fase, são as circunstâncias judiciais. Tá? Para você usar uma causa de aumento ou de diminuição, existe uma variação fixa ou móvel, mas vai ter lá a pena, que você vai saber que vai aumentar ou diminuir. Na primeira fase, não. Você não tem a quantidade de pena. Nem na segunda, só na terceira que você tem. Falou lá, aumenta-se em 1 terço a pena, diminui em 1 terço. Aumenta de 2 terços a 3 quartos. Diminui de 1/6 a 1 terço. Isso é causa de aumento. Ou de diminuição, né? Diminui ou aumenta, né? Nessas proporções. Isso é na terceira fase. Na primeira fase, você não pode utilizar. Você tem a circunstância e tem que fundamentar o porquê. Ok? Ok, tem que estudar bastante. Tem que estudar. Tem que estudar bastante Muito. mesmo. E aí a gente continua, ó, considerando as circunstâncias do caso concreto, imputo ao condenado a pena de reclusão de 6 anos e 40 dias multa, iniciando-se em regime fechado, tá? Então eu fui para o regime fechado, por quê, gente? Fechado. Porque a pena é superior a 4 anos. E ele é reincidente, né? Ah lá, considerando-se, inclusive, tratasse de reincidente. Então, se a pena ficou em 6 anos e 40 dias multa, ele tem que começar no regime fechado, tá? Penas entre 4 a 8 anos começam em regime semiaberto, desde que o sujeito não seja reincidente. Como ele é reincidente, vai começar no regime fechado. São as regras lá do artigo 33 do Código Penal, ok? E, para explicar mais ainda, ó, como parâmetro de cálculo da pena de multa, gente, a gente usou o valor do dia multa em 1 terço do salário mínimo, tá? O que é 1 terço do salário mínimo, gente? R$33, divide 1.000 aí por 30, né? O salário mínimo é 1.000 e pouquinho, mas a gente coloca 1.000 para facilitar a conta, né? Então, usei o parâmetro mínimo, né? De 1/30 do valor do salário mínimo, tá? E foram 40 dias multa. Então, nesse sentido, 40 dias multa a R$33,33 o dia daria uma pena de multa de R$1.333,33. Então, a pena final, ó, reclusão de 6 anos em regime fechado, né, porque ele é reincidente, mais uma multa de R$1.333,33. Essa é a nossa sentença, um esboço de sentença. Obviamente, isso aí tudo mais bem explicado, mais aprofundado, mas aí eu coloquei só um esboço para vocês. Eu percebi, professor, que se a gente errar lá na primeira fase, Compromete tudo. você acaba com a questão todinha. Compromete tudo, com certeza. É. Tá? Então, pessoal, é hora de estudar, né? Tem que Muito. estudar. Se tem alguém que deseja fazer um concurso da magistratura, virar um juiz um dia aí, ó, tem que saber isso aí, porque isso é prova. Segunda etapa vai ter uma sentença civil e uma sentença penal para você resolver. Necessariamente, tá? Qualquer prova da magistratura vai ter, na segunda etapa, uma prova de sentença civil e outra de sentença penal, para você discorrer e ir calculando a pena, né? No caso da sentença penal, você tem que calcular a pena e informar lá o porquê daquela pena, indo fase a fase. Ô, Thiago, Pois no não. caso dessa multa aí, os caras pagam mesmo o valor em espécie? Geralmente não paga.
né? A gente sabe como é que é o nosso sistema penal, né, gente? Ladrão de galinha, ladrão de não sei o quê, não tem patrimônio. E se não paga, o que acontece? O que a gente faz? Não sei. Executa. Artigo 51 do Código Penal. Executa a pena de multa. Executa de acordo com as regras da execução fiscal, inclusive. Né? A LEF, Lei de Execução Fiscal. A gente pega a lei de execução fiscal emprestada e vai executar essa multa. Executar, literalmente, entrar como ação, né? Quem executa? O Ministério Executa o Público. preso? Ministério Público. Executa o preso? Executa o preso. Executa o Igual preso. executa o preso. Aí Ué. se não tiver nada. Se não tiver nada, a execução vai ser frustrada. Assim como o Estado É. executa o sujeito que não paga tributo. Não, O não, sujeito tá deixa certo. de pagar tributo, o Estado não executa ele? Executa. Se não tiver É. nada, a execução é frustrada. Só que o É. cara vai cair na dívida ativa, vai ficar devendo. É. No caso da multa também, mesma coisa. Ele vai cair na dívida ativa, está devendo o Estado. Tanto é que a gente usa como parâmetro a lei de execução fiscal, tá? Só que quem executa não é o procurador do Estado, o procurador do município, né? Vai ser o promotor de justiça. O promotor de justiça executa a multa, tá? Ele executa a multa perante a vara da execução penal, inclusive. Se o sujeito não tiver dinheiro, não tiver nada, nenhum bem a ser penhorado, não tem nada, ele vai entrar para a dívida ativa, só isso. Professor, Pois não. apenas como sugestão, não sei se os colegas também vão concordar. Se não seria viável você dar a avaliação mas começando com a questão mais tranquila e assim sucessivamente, porque uma dessa aí de primeira, eu vou te falar. Eu vou te falar um negócio, ó. Fazer isso agora que a coisa está mais fresca e vocês estão lendo o assunto, ou pelo menos deveriam estar lendo sobre o assunto, é melhor do que deixar isso para o final do semestre, tá? Garanto para você. No final do semestre, não, agora mesmo, começar mais branda e ir aumentando. Porque essas pegadinhas, igual essa aí do... Aqui, vamos fazer o cair seguinte. na terceira fase aí. Vamos fazer o seguinte, eu estou gravando a aula, para não ficar uma aula muito extensa, vamos deixar isso para discutir quando eu terminar a gravação, que aí isso não entra na gravação. Vamos com as dúvidas aqui da questão, que é quem estiver assistindo a gravação nesse momento, né, ele está interessado nas dúvidas, nas questões, não é assim, né, como a gente vai proceder. Isso aí a gente discute daqui a pouco. Vamos lá, sobre as questões. O que mais que a gente pode solucionar aqui? Tirar as dúvidas agora? Mais alguma coisa? Não, eu só estou querendo pedir isso a você. Não, porque isso aí isso nós vamos daqui a pouquinho, não vamos deixar isso entrar na gravação, não. Não, por enquanto a gente está na gravação aqui, daqui a pouco eu vou interromper. Com relação à questão, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Qualquer um, inclusive você, Jorge. Não, eu tive dúvida aí no final, quando da diminuição, que eu achei que seria na terceira fase. A diminuição, Jorge, é na terceira fase. Mas não tem causa de diminuição de pena nenhuma registrada nesse... Mas eu digo o seguinte, porque você considerou que o fato de ser de boa família se considerou lá na primeira. Mas isso está na primeira fase? Isso não está na terceira, não existe isso na terceira fase. Verifica aí no seu código inteirinho. Você não acha. O que a gente tem são outras circunstâncias de diminuição de pena. Essa aí não é. Essa é só na primeira fase que existe. Está lá no artigo 59. É uma circunstância judicial, a conduta do sujeito, o comportamento dele perante a sociedade. Isso só está na primeira fase. E lá eu já usei. Tanto é que uma pena de 2 a 8 anos eu comecei lá embaixo. Comecei com 3 anos. Eu não comecei com 7 anos, por exemplo. Não comecei com 7, com 8. Eu poderia ir até 8, né? Na terceira fase, tem que estar escrito expressamente na lei. A circunstância atenuante ou agravante, elas precisam estar escritas expressamente na lei.
igual a gente tem o repouso noturno, né? Aumenta-se em 1/3 se o furto for praticado durante o repouso noturno. Ali era 3h45 da manhã, né? Então a gente não tem dúvida que era repouso noturno. O sujeito deu foi azar que o cara estava chegando de uma festa de casamento. É um horário normal de chegada de uma festa de casamento, né? Ok. Entendeu? Então você precisa aí ficar ligado, assista as outras aulas, assista, né, as aulas que a gente gravou, assista essa aula de novo, você vai ver que nós temos as regras, o que pode ser utilizado na primeira, o que pode ser utilizado na segunda e o que pode ser utilizado na terceira. Tem coisa que é só na primeira, tem coisa que é só na segunda e tem coisa que é só na terceira, tá? Somente as causas qualificadoras, né, quando a gente tem 2 ou mais, nós não vamos usar elas todas na pena base. Nós vamos depois, né, ir saltando aí para a segunda fase e depois para a primeira. Não na terceira, inclusive. Não na terceira. Ok. Beleza? Ok. Mais alguma coisa? Então, pessoal, vou interromper a gravação aqui, tá? Vou interromper a gravação e a gente volta a conversar. Agradeço aí a participação de todos. Um grande abraço.